Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje, sábado, dia 25 de abril, mais uma meditação na palavra de Deus. Deus abençoe a todos, que todos estejam bem e que creia nisso, que Deus é poderoso para salvar a nossa vida, para nos guardar em paz e abençoar a nossa família. Vamos falar com Deus antes da meditação. Senhor nosso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, Senhor, venha abençoar esta meditação para a Tua glória a cada um de nós. Amém. Tem em mãos a Bíblia, vamos ler apenas três trechos bíblicos, se assim Deus o permitir, que Ele venha nos guiar pela direção do Seu Espírito Santo a tudo quanto vamos falar aqui nesta manhã. A palavra hoje é para a salvação e o título desta meditação é A Salvação, vírgula, crê da sua forma, vírgula, ou da maneira de Deus. Eis a pergunta. Sobre a salvação, a gente tem que crer da nossa forma. A salvação é do jeito que a gente pensamos, seremos salvos da nossa maneira do que a gente pensamos, ou do que os nossos pais no passado ensinaram, ou que algumas religiões ensinam. Quem escreveu aqui foi nossos pais, foi os nossos antepassados, foi alguma religião? Não. Está escrito, se não me foge a memória, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11, ou é o 21, se não me foge a memória, que todos os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos ler aqui para que fique bem claro. 2 Pedro 2, capítulo 1, versículo... 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos ler o 20 aqui. Não fazia parte dessa leitura não, mas vamos fazer. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui, sobre a salvação, não é da nossa maneira, da maneira de Deus, como está escrito, homens santos, homens do passado, que é o caso de Moisés, que é o caso de Isaías, Jeremias, Daniel e outros mais profetas, e chegando ao tempo do Senhor Jesus e dos discípulos, falaram tudo inspirado. Então, a salvação é da maneira de Deus. É sobre isso que vamos falar um pouco nessa meditação. Temos como texto base desta meditação a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: certamente, vírgula, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Poder de Deus. A fé é algo sobrenatural. Então, Jesus disse que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, um dos primeiros passos e segredo para a salvação é a gente crer nesta palavra, pois ela é fiel para todo o seu cumprimento, porque ela foi dirigida, determinada para tudo que há nessa vida e para a salvação pelo próprio Deus. Então, Deus nos dá sua palavra, suas escrituras, para a gente confiar, crer e saber
o que Ele quer de nós, o que Ele fez por nós para nos dar a salvação. Então, somente crer que é a palavra de Deus e tem que ser da maneira de Deus, porque somente Ele é Deus e Senhor. Então, Ele nos deu a salvação pelo seu Filho Jesus ali na cruz. Então, para algumas pessoas, parece uma loucura. Foi assim no tempo que está escrito em Gênesis, no tempo de Noé. Não chovia e Deus mandou fazer para Noé fazer a arca. E não havia chuva, apenas orvalho caía e outros vinha da terra e fazia ali gotejar orvalho para aguar as plantas. E muitos, você está maluco, Noé? Como é que você faz isso? Como é que Deus vai acabar o mundo com água? Como é que vai vir o dilúvio? Mas Noé dizia, arrependei-vos. Olha, vai vir o dilúvio. Entra na arca. Simbolicamente hoje, a arca. O que significa a arca? Simbolicamente. Crer em Deus. A arca, quando Jesus nos dá a salvação. E essa porta da salvação, da graça, um dia vai se fechar, como se fechou a porta da arca. E começou a chover e inundou. O dilúvio inundou todo ali o lugar. E aí já era tarde. Bateram na porta da arca e aí já era tarde. E muitos ainda que não creem nessa palavra, um dia vai ver acontecendo tudo que está escrito para o dia do juízo de Deus sobre toda a terra. Vamos continuar então aqui. Vamos falar algo aqui e depois falar de 2 pontuações. Vamos ser bastante breve. Depois que o homem foi separado da presença de Deus, o homem tem buscado meios de se chegar a Deus. A palavra de Deus é bem clara quando diz que o pecado entrou pelo pecado de Adão. Nós temos falado isso incessantemente aqui, que o primeiro pecado foi induzido a Eva comer do fruto proibido, que foi lá e depois deu para Adão. E aí entrou o pecado. Então Deus é santo. Deus é santo e não coaduna com o pecado. Então, imediatamente veio a sentença para o homem, por meio da desobediência de Adão e Eva, ficar separado. Eles perderam a presença de Deus, a comunhão, saíram do Éden. E hoje em dia, simbolicamente, é isso. Através da condenação do pecado, o homem está separado de Deus. Mas através do Filho de Deus, o Senhor Jesus, o homem volta a ter paz com Deus. Isso está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Primeira pontuação. Qual uma das maneiras que os homens procuram se chegar a Deus? Primeira pontuação, religiões. Religiões, a palavra religiões, religar o homem para se aproximar de Deus. E nós bem sabemos pelas Escrituras que o único meio de religar o homem com Deus é pela fé no que lemos aqui, na cruz, no sacrifício que Jesus fez. Que quando a gente crê na salvação em Jesus e reconhecemos e nos entregamos nossa vida aos ensinos de Deus e ter Jesus como Salvador, a comunhão, a paz vem. Novamente, o homem está na presença de Deus. Segundo, e isso está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome a ser salvo. Somente através do Senhor Jesus. Está escrito isto, é a palavra de Deus,
é a maneira de Deus. E aqueles que quiserem refutar ou não aceitar, aí está indo de encontro ao próprio Deus e aos ensinos de Deus. Segunda pontuação, e aqui já estamos concluindo. A salvação, a maneira de Deus. A salvação, a maneira de Deus. Está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz que mediante a fé somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, pela graça, sois salvos. Então, é pela graça, é pela fé em Jesus, no sacrifício de Jesus, que somos salvos. Então, é a maneira de Deus. Deus fez tudo, Ele é Deus e nos dá essa oportunidade através do sacrifício do seu Filho lá na cruz. E aí fica aí a decisão de cada um, de crer e aceitar o plano de Deus conforme diz as Escrituras. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos por tua palavra, que no Salmo 119 diz que é luz para nossos caminhos. E somente a tua verdade é que liberta e que mostra o caminho da salvação. Abençoe a todos, meu Deus. Tira toda a jactância do coração, toda soberba, todo orgulho, meu Deus, toda incredulidade. Abre os olhos do entendimento e concede, meu Deus, a tua misericórdia sobre todos que ainda não entendem o plano da salvação. Em nome de Jesus, amém. Ótimo sábado, Deus abençoe a todos, sua família e seu lar.